E nós vamos ler o Salmo de número 122. Hoje é o terceiro passo nessa caminhada, nessa peregrinação pelos cânticos de romagem. Nós vamos seguir aí no Salmo. E eu quero esperar que as crianças tenham... Tem bastante gente aqui, ó, pessoal, se puder dar um reforço, para que vocês recebam aí a folha. E eu vou dizer o que as crianças devem desenhar, ok? Pais, não se preocupem quanto às crianças com algum som, algum barulho, alguma inquietação, não há problema, tá bom? Elas permanecem no templo e nós vamos, em algum sentido, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer aqui. As crianças devem fazer um desenho, não alfabetizadas, que sinalize alguém muito feliz, muito alegre por chegar na igreja. Então, crianças, podem desenhar uma igreja, podem desenhar a alegria de uma ou mais pessoas ou da sua família, uma alegria que expressa a chegada à igreja, à casa de Deus, ok? Os demais, como eu já mencionei. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 122, se é que você ainda não abriu, e nós vamos ler o que nos diz a santa palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez? Ó Santo Deus, eis a tua palavra diante de nós, a verdade expressa que o Senhor revelou ao teu povo. Faz-nos entender mais uma vez, e apesar de nós, comunica o teu ensino, a tua instrução, que procede do teu Espírito. E apesar do instrumento limitado que sou, o Senhor é poderoso para aplicar a verdade ao nosso coração. Abre a nossa compreensão e seja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós seguimos na peregrinação. Nós saímos dos nossos lugares e estamos rumo, junto com o povo de Deus, a Jerusalém adorar. E o Salmo de número 120 mostrava um peregrino aflito, dizendo, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele estava vivendo uma hostilidade, havia homens maus, língua mentirosa, falsa, e ele se via espremido no meio daquele contexto, dizendo, eu preciso de paz. Mas quando eu quero a paz, eles temam pela guerra. No Salmo de número 121, que nós ouvimos no último domingo, diz, eu elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, depois da aflição, o peregrino começa a sua jornada. E no vale, ele levanta os olhos aos montes e diz, a minha segurança não são eles, mas o Senhor que fez os montes. E agora, este salmo que leva o povo a adorar, prefigura alguém que chega em Jerusalém. Ele está lá. Ele é convidado para ir, e quando ele chega na cidade, quando os pés dele estão na cidade, ele se alegra, ele olha para a cidade, ele elenca atributos daquele lugar, ele vê a bondade do Senhor, ele ora pela cidade. Nós temos pelo menos três divisões muito claras aqui. O peregrino que é convidado, que chega, que olha para a cidade e ora por ela. Por isso que eu procurei tratar esse tema, a chegada do peregrino à casa de Deus. É claro que quando nós ouvimos os salmos, nós precisamos atentar que existem pré-figuras. Um anúncio, uma sombra daquilo que seria revelado em Jesus. Então a adoração de todo o povo de Deus, pelo menos em 3 festas principais ao ano, era exigido que eles fossem a Jerusalém adorar, a despeito de onde residissem. E esta era uma longa e perigosa jornada. Nessa jornada eles dormiam em tendas. Eles tinham que compartilhar o alimento e que cuidarem de todo o trajeto até chegarem lá. Você imagina
se fosse exigido de nós um lugar específico para adorar a Deus e todos tivéssemos que, pelo menos uma vez ao ano, peregrinar para aquele lugar, qual seria o sentimento de dizer, ufa, chegamos? Todo o povo reunido para adorar, estamos aqui. Louvado seja, agora chegou o dia, a hora. Estamos reunidos para louvá-lo. Então este é o sentimento do peregrino. Este é um salmo de Davi. Aqui nós temos diretamente a indicação de quem é o autor. Davi sabe, conhece, ele que está tratando disso. E este salmo era cantado. Então, ainda que o povo não houvesse chegado a Jerusalém, eles cantavam na expectativa. Veja que aqui já vai uma aplicação para nós. Nós estamos peregrinando para uma terra prometida, para Jerusalém celestial. Nós ainda não chegamos lá. Mas nós temos a certeza plena que o bom Deus que nos chamou é fiel para completar a sua obra. Nós temos a garantia que nós vamos chegar. Nós não sabemos se teremos cicatrizes, se estaremos feridos da batalha, cansados, exaustos, mas nós temos uma certeza, chegaremos lá. Porque o nosso Deus não prometeu uma jornada segura, mas uma chegada certa. E nós estamos rumo a Jerusalém celestial. Nós cantamos canções que apontam para lá, muito embora ainda não tenhamos chegado. E nós sabemos que será uma alegria inigualável quando nós estivermos na presença de Deus para sempre. Quero destacar pelo menos 3 coisas aqui neste salmo importante para que a gente perceba e aplique a nossa vida. Veja, a primeira coisa que nós temos aqui nos versículos 1 e 2 é a alegria do peregrino. Pode passar, por favor. É a alegria do peregrino de ir à casa do Senhor em Jerusalém. Vamos juntos o primeiro versículo? Vamos lá, esse aí você deveria conhecer de cor. Alegrei-me. Então aqui há uma expressão do salmista que é convidado para ir à casa do Senhor. E neste contexto, a casa do Senhor é Jerusalém, onde há o templo, onde há o lugar da adoração, onde o povo peregrina para lá para louvá-lo. E uma coisa interessante que eu descobri estudando este salmo. Esta expressão no original hebraico não significa a alegria simplesmente de uma pessoa quando diz assim, você me convidou para ir à igreja e eu fiquei muito feliz. A expressão no texto original é uma alegria com aqueles que me convidaram. Então, quando os irmãos me convidam para adorar o Senhor, eu me alegro pelo convite, mas eu me alegro por eles que estão me convidando para louvar o Senhor. Alegrei-me com os que me convidaram. Esse seria melhor traduzido. Alegrei-me com aqueles que me convidaram a ir adorar o Senhor. Uma alegria de ouvir, de ser convidado por irmãos e irmãs que o chamam. Vamos servir a Deus com alegria? Nós amamos o Senhor. E quando a gente é convidado a servi-lo e adorá-lo, isso para nós é motivo de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos adorar a Deus? Vamos bendizê-lo? Durante as festas de Israel, o povo deixava as suas casas, as suas cidades, as suas aldeias, os seus campos, e todos subiam para Jerusalém. Lá estava o santuário, lá estava a Arca da Aliança, lá estavam os sacerdotes, os sacrifícios. Sendo assim, um convite para adorar era um convite com muito júbilo. Era um motivo de festejar. Chegou o dia de servirmos ao Senhor. Como que nós aplicamos isso para nós como cristãos? É incompreensível que um cristão perca a alegria de estar na casa de Deus. Veja, irmãos, é importante que falemos isso. É claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. É o próprio Deus que diz isso. Você concorda? Deus diz isso. Deus não está residindo nos tijolos. Mas há um lugar que nós decidimos que aqui é o lugar que nós nos encontramos. E o próprio Cristo, quando expulsou os vendilhões do templo, o que ele falou para eles? A casa de meu pai deverá ser chamada casa de oração, e não casa de ladrões. Então o próprio Jesus chamou o lugar de adoração de casa de Deus. Então nós sabemos, bíblica e teologicamente, que Deus não está restrito a um templo. Que Deus não fica aqui quando a gente fecha a porta e vai embora. Mas aqui é o lugar que nós consagramos para adorar a Deus. Então quando nós recebemos um convite para ir louvar ao Senhor, nós temos que receber isso com alegria. Há hoje uma lástima que se alastrou no meio da igreja brasileira, que é o tal do cristianismo cultural.
os mais experientes da fé nunca imaginaram ouvir isso. Eu sou um evangélico não praticante. É igual você estar num churrasco e falar que é um vegano não praticante. Faz sentido? Não faz sentido. Porque se você tem a palavra de Deus na sua mão, e a Bíblia diz que você deve congregar, nós lemos aqui, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Se alegre por estar diante de Deus. Eu não quero ir na igreja, eu não gosto de igreja. Não faz sentido ao cristão. Nós precisamos, a Escritura diz isso. Os reformadores falavam, olha só, precisa ser bem entendido isso no contexto, mas os reformadores diziam que quem tem Deus como pai, tem a igreja como mãe. Não é no sentido de veneração ou adoração, mas dizer que é ali que Deus nos acolhe, na comunidade de fé do povo de Deus. Alegria, irmãos, por ser convidado a estar diante de Deus. Muita gente fazendo tese e defendendo que não precisa congregar. Está contrariando o próprio Jesus. Quem que disse eu edifico a minha igreja? Foi Pedro? Foi Paulo? Quem foi, irmãos? Foi Jesus. Eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quando eu estou dizendo assim, muito obrigado, igreja para mim não, você está dizendo para Jesus que você não quer o que Ele está te oferecendo. O que Ele mesmo estabeleceu. Você está presumindo ser mais sábio que o próprio Jesus. Precisamos de alegria. Eu sei que alguns de nós ao longo da jornada desanima, padece. Talvez algum motivo entristeceu você, tirou de você o ânimo, mas é noite de redobrar esse coração em ânimo diante do Senhor. Alegria por estar na presença de Deus. Irmãos, nós ouvimos orações, nós cantamos canções belíssimas, nós somos encorajados, exortados, confrontados pela palavra de Deus. Tesouros preciosos diante dos nossos olhos. Comunhão e alegria no Senhor. Uma alegria que não passa na quarta-feira de cinzas. Uma alegria que não precisa pôr máscara ou entorpecer a sua mente, o seu corpo. Mas uma alegria genuína no Senhor. Nós temos que ter alegria por estar na casa. Olha os nossos pequeninos aqui ouvindo de Jesus. Nós temos que olhar para as coisas boas de Deus no meio da sua igreja. Salmo 133, vai ser lá adiante. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. E nesse texto vai dizer que esta união é como um óleo que desce pela barba de Arão. E aí vai dizer, e ali o Senhor ordena a bênção. É no meio da igreja. É no meio do povo de Deus. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. É ali que o Senhor derrama a sua graça. E digo mais, quando nós negligenciamos a vida comunitária, nós pecamos contra Deus. O segundo versículo fala da alegria de chegar em Jerusalém. Então a primeira alegria, que está aqui nesse ponto, pode deixar aí, a alegria do peregrino de ir à casa do Senhor em Jerusalém, é o convite, vamos, que alegria, que privilégio. E a segunda alegria é chegar lá. Veja o versículo 2, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O peregrino, depois de trilhar uma jornada de dor, nas ruas empoeiradas, perigos, dificuldades, agora ele chega diante de Jerusalém e ele está dizendo assim, foi feito, foi cumprido, acabou a jornada, chegamos aqui. Que alegria, que privilégio. Irmãos, na vida pastoral, eu já tive o privilégio de caminhar com muita gente, apesar de pouco tempo de ministério. E algumas vezes eu estive ao lado de irmãos impedidos de estarem no culto. E o coração deles sempre foi, pastor, como eu queria estar na igreja. Como eu queria estar lá com os meus irmãos. Que falta eu sinto de estar reunido com a igreja. E nós estamos assim, rapaz, será? Mas está muito calor, está muito frio. Está muito mais ou menos. Na pandemia nós ficamos impedidos de estar em comunidade. E alguns disseram, graças a Deus, olha só. Outros choraram e lamentaram por não poder estar reunido com seus irmãos em Cristo. Há uma alegria do salmista dizendo, os nossos pés chegaram onde Deus nos chamou. Nós estamos aqui, que alegria. A igreja deve ter alegria por ser chamada por Deus a vir adorá-lo, e deve ter alegria quando chega para adorá-lo. Nós temos um povo precioso que fica na porta com um sorriso maravilhoso, recebendo as pessoas, porque é assim que tem que ser.
Você chegou aqui, seja muito bem, nós estamos felizes, porque nós estamos reunidos. Eu achei hoje, irmãos, que nós teríamos metade disso aqui, porque carnaval, não porque alguém ia para o carnaval, misericórdia, mas porque tinha o acampamento, tinha viagem, coisa boa de Deus, alegria. Você tem alegria por estar na presença de Deus? A mídia vai ocultar muita coisa. A mídia não vai dizer estatisticamente quantos crimes foram cometidos nessa época. Uma coisa ou outra vai sair por aí. Mas quantos roubos, violência, assassinatos, abusos, se é que você me entende, nessa época, lá fora. E Deus te guardou e você está na presença dEle. Louvado seja o Senhor. Se você está triste, irmão, peça a Deus que te devolva a alegria por estar na presença dEle. Alegria por bendizê-lo, alegria por louvá-lo. E o segundo ponto aqui, meus irmãos, está dos versículos 3 até os 5, que há um apreço do peregrino por Jerusalém. Veja comigo lá, pode passar o próximo ponto. Isso, ali mesmo. O texto vai dizer para nós, depois que ele colocou os pés em Jerusalém, ele começa a descrever a sua admiração pela cidade santa, por assim dizer. Ele diz, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos de Davi. Então, ele está reconhecendo aqui que Jerusalém é a sede onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Há uma compreensão, veja, nós não temos mais um lugar físico. O Senhor vai dizer para a mulher samaritana, a hora vem e é chegada que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ela chega para Jesus com uma dúvida legítima, teológica. Os judeus falam que é lá, os samaritanos que é aqui. O Senhor é profeta, onde que tem que adorar? E o Senhor surpreende ela, porque não é fisicamente. Então você não está restrito a um lugar. Nós não temos nenhum tipo de lugar sagrado que nós devemos peregrinar, porque onde nós estamos em nome do Senhor, nós o adoramos. Mas neste contexto simbolizava o lugar da adoração. Imagine Neemias quando recebe a notícia que está tudo derribado. Era um povo ferido no seu coração, não só porque uma cidade tinha sido destruída, mas porque a compreensão deles de lugar para adorar a Deus estava no chão. Não tinha nada, não tinha mais cidade. E quantas vezes foi invadida? Então ele está dizendo, Jerusalém, uma pequena cidade, lá está a adoração do Senhor. Um pequeno lugar é onde o Senhor chama o seu povo a adorar. E ele continua dizendo, olha um pouquinho adiante. Veja, ele trata da comunhão, ó, no versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor. Você sabe das tribos de Israel, das 12 tribos separadas, mas quando eles chegavam em Jerusalém, era um só povo, era o povo de Deus. Cada um tinha a sua distribuição geográfica, um certo tipo de costume restrito àquela tribo, um jeito, uma forma, mas quando eles chegavam em Jerusalém, havia unidade. Olha que interessante isso. Nós aqui somos de criações diferentes, de lugares diferentes, de idade diferente, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós somos um corpo. Nós somos uma igreja, nós temos uma unidade. A gente pode torcer para time diferente, nós podemos ter gostos distintos sobre diversas coisas na nossa vida, mas há um sangue de Cristo sobre nós que nos faz um no Senhor. E quando nós chegamos à casa de Deus, todo o povo adora a uma ao Senhor, uníssono diz, Deus é santo. Nós temos coisas distintas que nos separam, mas o que nos une é muito maior que tudo isso. Veja, essa prefiguração, as tribos vão a Jerusalém para adorá-lo. E o que diz em Apocalipse? De todos os povos, línguas e nações, um só povo estará reunido para louvar o nome do Senhor. Então, o peregrino está contemplando Jerusalém dizendo, que coisa bela Jerusalém. Porque quando chegam as diversas tribos, eles se tornam uma para louvá-lo. Vem de diversos lugares. Eu quero convidar você para observar a beleza que é ver o povo chegando na igreja. Uma coisa que eu falava na pandemia, que falta que faz barulho de crente. Porque era vazio, irmãos. Tínhamos aqui 3 ou 4, com máscara, um longe do outro, fazendo uma live aqui.
Quando voltou, a gente tinha conversa do povo chegando, criança chorando, povo se cumprimentando. Glória a Deus. Louvado seja. Nós temos alegria. Aquele dia da chuva, que choveu bastante, eu falei com verdade. Eu me alegrei meu coração vendo o povo de Deus tomando chuva e chegando. E uns falaram, pastor, liguei a live ali no carro na frente, enquanto a chuva dava uma acalmada para eu entrar. A chuva não nos fez deixar de adorar a Deus. Nós estávamos aqui, chegando e se enxugando. E aí, irmãos, que molhou um pouco? Se caiu um pé d'água no meio da avenida, o povo vai gritar e pular mais alto. E nós estamos aqui adorando a Deus, a despeito de qualquer coisa. Entendem? É a beleza do povo de Deus unido. A igreja, como nós cantamos aqui, ela é uma centelha do que será o céu. Você já parou para pensar que do seu lado tem uma pessoa exatamente o contrário de você? Oposta em tudo. Não combina em nada, mas você olha para ele, estende a mão e diz, paz do Senhor, ou graça e paz, ou boa noite, meu irmão em Cristo. Nada de afinidade, mas tudo, porque Jesus morreu por ele, por você, por mim. Louvado seja. Ele continua dizendo, irmãos, essas tribos que vêm para quê? Para renderem graças ao nome do Senhor. Essa peregrinação que o salmista está elencando não era por outro motivo. Não era turismo, não era feira de negócios, tinha um propósito: adorar o Senhor. Deus é o centro da adoração. Eles vão para lá para louvar o Senhor. Para que nós viemos à igreja? Para louvar a Deus. O Senhor é o centro do nosso culto. O Senhor é o propósito de estarmos aqui. Claro que tem outras bênçãos, rever os irmãos, ter alegria, desfrutar da amizade, de coisas boas, do afago do povo de Deus, do lanche após o culto, mas se tudo isso faltar e tiver o Senhor, existe culto. Nós nos reunimos para louvar o Senhor, ali as tribos se reúnem para renderem graças, para renderem louvor, para isso nós estamos aqui. Ô, irmão, nunca fale assim, o culto não estava bom. Porque nós nunca tivemos a intenção, eu não sei se você sabia, eu vou estar te falando agora. Nós nunca tivemos a intenção de fazer um culto para você. Então não é você que calcula se estava bom ou não. Nós temos que fazer um culto que agrade o Senhor. Se Deus for agradado, se Deus for enaltecido, louvado seja. As tribos estão lá louvando o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos que ensinar os nossos filhos. O domingo é o dia do Senhor. E nós estamos na igreja para louvar o Senhor. Isso é o que Deus nos chama. Outras coisas, são secundárias. Nós podemos usar outros dias para fazer estas coisas. O dia do Senhor nós estamos para louvá-lo, para bendizê-lo. Mude a mentalidade consumista. Nós não viemos no culto para receber nada, nós viemos para oferecer. Então Deus não abençoa? Claro que abençoa. Mas a Bíblia não diz que nós temos que prestar culto como uma feira, buscando o que o Senhor vai dar para nós hoje. Não, nós prestamos o nosso culto. Nós adoramos porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. E uma outra coisa que o texto continua falando para nós, irmãos. Ele diz lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Isso aqui é uma indicação da liderança que Deus estabelecera ao seu povo, da justiça, da equidade que havia. É claro que há corrupção, é claro que há problema, é claro que nós sabemos da história de Absalão contra o seu pai Davi, mas é um simbolismo, uma identificação, onde Deus estabelece o seu reinado. E aqui não é Davi que reina na igreja, agora quem reina na igreja é o verdadeiro rei, Jesus Cristo. E a igreja prega o evangelho e prega a palavra de Deus para dizer, esta é a verdade do grande rei. Nós anunciamos o evangelho do reino. Nós passamos semanas pregando a mensagem do Sermão do Monte, que é a mensagem do reino. Existe um rei, venham para esse reino, se submetam ao seu domínio, ele é o rei. Esta é a exposição, a explicação do salmista. Mas, subsequente, ele agora ora por Jerusalém. Veja comigo dos versículos 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei
o teu bem. Então o salmista Davi está orando por Jerusalém. Ora, se Jerusalém é o lugar da adoração, é o lugar onde o povo de Deus se reúne para louvar o Senhor, onde há comunhão, onde há justiça, temos que orar por este lugar. Então ele ora pela paz. Ele ora, e lembra que no primeiro salmo nós temos os inimigos atacando, eu quero paz e eles não querem paz. E Davi sabe que a paz de Jerusalém é a paz do seu próprio povo. Se Jerusalém está em guerra, o povo está em guerra, a adoração é comprometida, o compromisso com Deus muitas vezes é afetado. Mas ele ora pela paz de Jerusalém, dizendo, ó Deus, derrame paz. Eu sei que às vezes nós confundimos isso aqui, né? A gente, quando tem algum conflito no Oriente Médio, nós colocamos esse versículo, orai pela paz de Jerusalém. É errado? Não, não é errado orar. Pelo contrário, a gente tem que orar pela paz em todo mundo. Mas o contexto de Davi era outro. Ore pela paz em Jerusalém. Livre-nos dos conflitos, dos inimigos que estão à espreita, que sempre querem guerra contra o teu povo. É isso que ele está dizendo. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E aí veja que ele continua no versículo 7, reine paz dentro dos teus muros. Então a primeira oração de paz é contra os inimigos. Senhor, não permita que os inimigos assolem Jerusalém. Em aplicação para nós, Senhor, preserva a tua igreja. Preserva a tua igreja do mal, preserva a tua igreja dos inimigos, dos ataques que vêm de fora, que nos chamam nos flancos à batalha. Mas tem um outro problema. Ora pela paz nos muros, dentro de Jerusalém. Porque o salmista sabe que não basta ter paz lá fora, se dentro nós estivermos em guerra. Se a cidade estiver dividida. Ele muda o foco, ele pede oração para dentro. Não basta ser preservada dos estrangeiros, ela precisa também experimentar a paz entre as tribos que estão ali. E você sabe que as próprias tribos já lutaram entre si. E hoje não é raro, dentro de igrejas, nós não experimentarmos paz. Em denominações inteiras, litígios, guerras, divisões. Spurgeon diz que quando uma igreja está unida, ela tem uma só crença, um só coração, um só testemunho, um só culto, uma só aspiração, um só relacionamento cortês entre os seus membros. Nós prejudicamos quando nós não preservamos a paz dentro do lugar que nós somos chamados a adorar. Veja que este é uma ênfase dos salmos. Pergunte aos pastores qual é a maior crise dentro da igreja. Centelhas de divisão. Focos de inimizade. Palavras que subtraem, que procuram derribar aquilo que Deus está erigindo. No que depender de vós tendes paz com todos. Eu não quero ser instrumento para divisão. Jesus vela pela sua igreja, não é isso que ele diz? O Senhor chama o seu povo de menina dos seus olhos. Então o texto aqui ele está dizendo, ore pela paz dentro dos teus muros. Você tem que orar pela paz na igreja. Os irmãos não acham que Satanás tenta perturbar a nossa paz? Se nós estamos reunidos cantando aqui, irmãos, ele está rondando. Eu que estou inventando ou a Bíblia que diz? Que Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O versículo começa, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrio e vigilante. Não entorpeça a sua mente, sobriedade, vigilância no que você vê, ouve, fala. Pela paz do povo de Deus. Pela paz da igreja. Sem dissensões. A paz é desejada, é esperada, é promovida, é desfrutada. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus deu a nós um ministério de reconciliação. Nós deveríamos ser sempre o povo da paz. O conflito com a gente, a não ser contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, mas uns contra os outros, não. A Bíblia diz para nós em Efésios que os nossos inimigos não são carne e sangue. Então nós estamos aqui, cuidado no que você fala. Cuidado no que você percebe, não seja um instrumento de dissensão. Em nome de Jesus, com todo amor. Porque nós somos pela paz. Você já pensou, um dia Deus cobrar de mim porque eu coloquei uma pedra no calçado de alguém que está peregrinando rumo a Jerusalém?
que ao invés de eu somar com aquela pessoa, eu a segurei pela mão, dizendo, não, vai mais devagar. Ore pela paz nos teus muros. Ore pela paz da igreja. Ore pela paz interna. A paz deve ser nossa oração diária. Ore por isso. Senhor, derrama paz no meio do teu povo. Livre a gente de todo mal. Veja, ele vai dizer, numa ênfase aqui, reine paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios. E aqui não é prosperidade apenas financeira. O que o salmista Davi está dizendo? Se Jerusalém for próspera, o povo de Deus é próspero. Se essa cidade for guardada por Deus, tem louvor, tem adoração, tem culto. A cidade de Jerusalém guardada significa que o povo de Deus está florescendo. Que a paz daquele povo. E no versículo 8, irmãos, ele diz assim, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Olha que interessante. Davi não só pede oração pela paz, ele ora pela paz, mas por amor dos seus irmãos e amigos ele está orando. Aquilo que Jerusalém é para o israelita, era para o israelita, a igreja é para nós cristãos. Nós oramos pela paz na igreja, pelo amor dos nossos irmãos e amigos. Deus nos deu irmãos e amigos aqui? Muitos. Tem aquela canção do Ademar de Campos, que ele diz isso, não é? Amigos, família, muitos irmãos. Não é isso? Deus nos deu. Ora pela paz desse povo. Quando alguém cai, todos nós caímos um pouco. Quando alguém sofre, todos nós sofremos um pouco. Não é isso que Paulo vai dizer? Se um só membro sofrer, todos sofrem. Nós oramos pelo povo de Deus, pelos irmãos que Deus nos deu em Cristo. Se tem uma coisa que você pode fazer para contribuir para a vida de alguém na fé, é orar por ela. Não tem declaração de amor fraternal mais bela do que você em secreto orar por um irmão em Cristo. Eu sei que mesmo não sendo merecedor, eu recebo muitas orações constantemente, de pessoa que eu nem sei, mas está orando no secreto pela minha vida. Oremos uns pelos outros. Por amor dos nossos irmãos, haja paz na igreja. Haja paz no meio do povo de Deus. E versículo 9, ele ora finalizando, dizendo que haja proteção em Jerusalém. Ele diz, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, quando Davi demonstra que ele ama a casa de Deus, ele toma uma decisão. Isso aqui é interessante. Amor bíblico sempre é acompanhado de obra. O amor bíblico sempre é acompanhado de atitudes. Se você ama, você se mexe. Se você ama o seu irmão, você estende a mão. Se você ama ao Senhor, você o serve em fidelidade. Ele está dizendo, por amor da casa do Senhor nosso Deus, o que eu vou fazer? Buscarei o teu bem. No que depender de mim, eu farei um esforço para que Jerusalém, onde está a casa de Deus, seja abençoada. É o que ele está dizendo. Ele promete buscar proteção. Então nós, no sentido da igreja, no que depender de nós, o quanto nós temos contribuído em vários aspectos para que a nossa igreja avance no nome do Senhor. O quanto nós temos feito. Nós temos um propósito nesse próximo ano, nesse ano corrente, melhor dizendo, de nos tornarmos uma igreja missionária. Mais e mais. Fechamos um compromisso no conselho de mensalmente, de forma regular, abençoarmos um missionário que está no Camboja, todo mês. Nós queremos avançar na cidade de Mairinque. Tem gente que vem de longe, de outras cidades inclusive. O que nos impede de começar mais pontos de pregação, ou um pequeno grupo, para a gente avançar no Evangelho? O que nos impede de alargar as nossas tendas e alcançar vidas? Os irmãos acham que Jesus tem gente para salvar em Mairinque ainda? E por que não pode ser aqui? O quanto nós temos contribuído para que a nossa igreja avance no reino de Deus? Veja, orar pelo bem da igreja é também trabalhar por ela. Se alguém entre nós está sobrecarregado no ombro, é porque tem alguém do lado que não pegou peso. Se alguém entre nós está fazendo algo sobrecarregado, é porque tem alguém que diz, não, eu só quero ver a mesma coisa passar. Será que Deus nos chamou para sermos espectadores?
Você encontra para mim um versículo que tem um crente que é chamado para ficar sentado e observar? Todos somos chamados a nos envolvermos com Deus. Talvez os seus dons não se adequem ao culto que você olha. Você olha para o culto e fala assim, pastor, eu não canto e não prego. Acabou para mim. Não, irmão. O reino de Deus é muito mais amplo que isso. As igrejas começaram no Novo Testamento, lá em Atos, de casa em casa. E teve uma hora que Herodes lançou perseguição e a igreja se espalhou. E Deus venceu. Por quê? Porque cada crente que ia embora para outra cidade levava o evangelho e nascia uma nova igreja. Se espalhar a gente, nós levaremos o evangelho conosco? Ou a gente fica perdidinho da Silva? Pelo que a gente faz, pelo bem da igreja, buscarei o teu bem. Que bem, irmãos? A nossa comunhão não deve ser em sentido algum parasitária. Nós estamos sugando do hospedeiro e gerando enfermidade nele apenas para se satisfazer. A nossa comunhão é de serviço, é de entrega, é de doação. Nós nos gastamos em Deus. Irmãos, Deus nos deu o dia dele para nos gastar nele, para servir ele. Os nossos recursos são do Senhor em tudo. O nosso tempo é de Deus, a nossa família é de Deus. Bem-aventurado é aquele que entendeu isso. Aquele que entendeu assim, os meus filhos são do Senhor, a minha família é do Senhor. O carro que Deus me deu é para eu levar gente, é para eu ir na igreja, é para eu adorar a Deus, é para eu fazer a obra de Deus, porque eu lamentava que eu não andava a pé. Eu sei que essa não é a nossa ênfase muitas vezes aqui, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo nesse contexto. Tudo que eu tenho é de Deus. Não há compartimentos na minha vida dizendo, esta parte é do Senhor e esta não. Não há. Integralmente um cristão é do Senhor. Então o salmista está dizendo que pela casa do Senhor ele vai buscar o bem. Então nós podemos começar orando pela igreja todos os dias. Todos os dias, orando pela igreja. Nós podemos pensar o quanto podemos nos envolver mais com os dons que Deus nos deu pela igreja. Eu tenho dito a vocês, irmãos, tente ver na sua agenda se você não pode dar um dia da semana para o Senhor. Além do domingo que você está aqui, louvado seja. Pense em que áreas você pode servir. Que alegria é estar em Deus e servi-lo. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus dê esta alegria perene no seu coração. Nós não estamos mais nos ritos judaicos, nas festas do Antigo Testamento, em rituais, em sacrifícios. Aquilo era uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Mas se o povo estava engajado, mesmo não conhecendo plenamente o que nós conhecemos, significa que nós temos de nos engajar muito mais, porque agora nós não precisamos peregrinar tão distantes. Nós encontramos Deus aqui, nós encontramos Deus ao nosso lado, na mediação de Cristo Jesus. Nós podemos adorá-lo e servi-lo em espírito e em verdade. Não é preciso mais que imole um cordeiro, porque o cordeiro já foi imolado na cruz do Calvário. Nós não precisamos levar animais para o sacrifício, porque o cordeiro já foi sacrificado. Nós temos alegria e liberdade no nome do Senhor, para servi-lo e dizer, bendito seja para todo sempre o nosso Deus. Que o Senhor nos dê alegria por estar aqui, por louvá-lo, por servi-lo, por participarmos daquilo que Ele a nós oferece, por sua graça. Em nome de Jesus. Amém.